Demerval no Papo de Instrutor de hoje. Vamos mostrar para vocês e a pedidos como é que você faz lá o dimensionamento da sua brigada. Então, para os vídeos não ficarem muito extensos, o que, que nós vamos fazer? Nós vamos fazer praticamente aí em 4 vídeos. Esse vídeo nós vamos apresentar para vocês onde você entra, o que, que você precisa saber de informação, e depois no vídeo 2, vídeo 3 e vídeo 4, nós vamos fazer aí três configurações para 3 brigadas, de risco básico, risco baixo, risco médio e risco alto, para você entender o passo a passo de como é que você faz. Então, para começar, vamos entrar na IT17. E para entrar na IT17, nós estamos aqui no site do Corpo de Bombeiros. Então, se você não sabe como chegar no site do Corpo de Bombeiros, nós estamos fazendo uma coisa bem raiz mesmo, tá? Eu poderia colocar o Google aqui, colocar IT17/2019, automaticamente ela já cairia lá no site do bombeiro. Mas aqui eu estou colocando para vocês aprender um pouquinho até como mexer aqui no site do Corpo de Bombeiros. Então, ó, corpodebombeiros.sp.gov.br, você entrou no site do Corpo de Bombeiros. Você quer entrar na IT17, como é que você vai fazer? Você vai vir aqui, ó, segurança contra incêndio, tá bom? Em segurança contra incêndio, você vai procurar aqui, ó, legislação. Ele te traz para cá, você marca aqui em vigor. Em vigor, você vem aqui em legislação, seleciona, cliquei aqui, ó, instruções técnicas. Instruções técnicas, de novo, documento, pede para selecionar. Eu vou lá e procuro IT 17/2019. Automaticamente para mim ele já trouxe aqui, ó, em vigor, instrução técnica, é só você clicar em cima agora, pronto. Você entrou na 17. De novo, pessoal, mas por que já não foi direto no Google, colocou IT 17/2019? Aqui você aprendeu, pelo menos, se precisar consultar outras legislações, como é que você faz para entrar lá no site do bombeiro. Então estamos na IT 17/2019. O que eu estou querendo nessa IT? Composição mínima da brigada de incêndio por pavimento ou compartimento. Vamos até aumentar um pouquinho mais a tela aqui, ó. Então, fechado, ó. Então, na IT17, onde é que está aqui essa informação que eu preciso para compor a minha brigada? No anexo A, composição mínima da brigada de incêndio por pavimento ou compartimento. Então, eu vou rolar a IT até a parte de baixo, nós estamos passando pela IT, não estamos nos atendo à IT aqui das informações, e já vou direto aqui no anexo A. No anexo A, tabela A1, composição mínima da brigada de incêndio por pavimento, níveis de treinamento e da instalação. Então vamos entender primeiro aqui, e o que eu queria nesse vídeo é que você entenda primeiro essa tabela, para depois que nós possamos entrar aqui no cálculo da quantidade de brigadistas que você tem que ter no teu local de trabalho. Mas se você entender primeiro como é que funciona a tabela, fica mais fácil. E às vezes parece que é simples, às vezes não é tão simples assim. Então, como é que essa tabela está dividida? Ela está dividida em grupos. Quais são os grupos? Residencial, serviço de hospedagem, comercial. Se você for rolando, ó, serviço profissional, boa parte das pessoas aí está na indústria, então você vai ter o grupo I aqui, que é indústria, então depósito, energia, explosivos, então tá aqui os grupos. Esses são os grupos aos quais você vai estar dentro de um desses grupos aí. Esse grupo, ele vai ter divisões. Então aqui no residencial você tem A1, A2, A3. Vou pegar o comercial aqui até como exemplo. O comercial tem C1, C2, C3, então C1 comércio, C2 comércio e C3 shopping center, que faz parte do grupo C, comercial, tá bom? Isso era a descrição desses grupos. Você tem agora algo muito importante que é o grau de risco. Então no comercial você vai ter grau de risco baixo, grau de risco médio e grau de risco alto. Você tem esses 3 tipos de grau de risco. Demerval, como é que eu faço para chegar nesse grau de risco? Isso aqui vai ser tema para um outro vídeo que eu vou mostrar como é que chega aqui no grau de risco. Que no seu projeto, quando foi desenvolvido o seu projeto, tem uma IT específica que vai dizer se você é baixo, se você é médio, se você é alto. E o objetivo agora é só mostrar aqui como você conhece um pouco dessa tabela, tá bom? Então depois aqui a gente explica isso aqui, como é que você chega nesse grau de risco. Depois você vem para a população fixa por pavimento. Então tá aqui.
se você tem até 2, se você tem até 4, 6, 8 ou 10 funcionários. Então, só para entender aqui, vamos pegar o comércio aqui como exemplo. Então vamos supor que você se enquadra no C1, C1 comércio, risco baixo. Até 2 funcionários que você tem lá no teu local de trabalho, você precisaria de um brigadista. Até 4, você precisaria de 2. Até 6, você precisaria de 2 também, tá bom? Até 8, 2 também. Até 10, 2 também. Você vê que ele manteve aqui essa porcentagem aqui depois do até 2. Então, para 4 você precisa 2, para 6, para 8, para 10 é 2 do mesmo jeito. Mas se eu pegar na linha de baixo, ó, se você fosse risco médio dentro do comércio, até 2 você precisaria de 1, até 4 precisaria de 2, até 6 precisaria de 3, até 8 precisaria de 4, até 10 precisaria de 4 também. Agora, outro detalhe, acima de 10, ó, eu tenho muito mais do que 10. Aí, de novo, outra observação, tá vendo aqui? Nota 5. O que é essa nota 5? Então, você tem que rolar a tabela lá embaixo, no final da tabela, que no final, pronto, aqui, ó, notas específicas. Vamos até aumentar mais um pouco aqui, ó, notas específicas. O que ele falou pra gente? Pra gente ir na nota 5. Na nota 5, o que ela diz? Quando a população fixa for maior que 10 pessoas, será acrescido mais um brigadista para cada grupo de 20 pessoas para risco baixo, mais um brigadista para cada grupo de 15 pessoas para risco médio e para mais um brigadista para grupo de até 10 pessoas quando for risco alto. Ver anexo B. Então calma, não se apavora aqui. Então é só para a gente entender como é que funciona aqui. Então volta lá de novo no grupo C que a gente está vendo, que você tem que saber que essas notas aqui são importantes a gente conhecer, a gente saber como é que funciona. Estamos aqui, então, nós estávamos aqui no risco médio, tá bom? Agora vem para cá. Quando eu já defini tudo isso, a quantidade de brigadistas, que a gente vai apresentar depois o cálculo, como é que você faz esse cálculo aqui, principalmente quando extrapola, quando passa de 10, porque aí é onde vira a dúvida. Até aqui tá fácil, se eu tivesse esses números cravados, mas de repente eu tenho muito mais do que 10. Como é que eu faço para agora fazer essa conta? Vamos explicar direitinho. Agora vem aqui, nível de treinamento. Existem 3 tipos de treinamento: treinamento básico, treinamento intermediário e treinamento avançado, de acordo com o seu grau de risco. E ele vai colocar aqui também. Vocês estão vendo aqui que para nós aqui, praticamente, ó, tá, tinha detalhe aqui da nota 1, ó. Outro detalhe importante aqui, ó, nota 1, você teria que vir aqui. Nós estávamos aqui, ó, no risco comércio, risco alto, nota 5 eu fui ver lá, quando passa acima de 10. Quando eu venho para a modalidade de treinamento, eu tenho que ver a nota 8. Então, vou lá ver a nota 8. Então, nota 8. O que diz a nota 8? O cálculo que prevê até 20 brigadistas poderá ser treinado no nível básico. Ó, o cálculo que prevê até 20 brigadistas poderá ser treinado no nível básico. Acima de 20 brigadistas, no mínimo 4 brigadistas por turno devem ser treinados no risco intermediário de treinamento, instalações, acrescido de cada um. Então eu tenho que estar sempre atento a essas notas aqui. E de novo, você deve estar pensando isso, é muito difícil. Não é, só questão de praticar isso aqui. E você da área de segurança do trabalho, você tem que dominar isso aqui. Senão você fica pagando para alguém fazer isso para você. Então, tudo bem? A gente viu aqui que é o risco, nós estávamos aqui no comércio, nós pegamos aqui o risco médio, que é a quantidade de brigadistas por pavimento, nota 5 é para poder, quando passa acima de 10, nota 1, que é o tipo de treinamento que nós vamos fazer, se é um treinamento básico, intermediário ou avançado, e nível da instalação. Nível de instalação é como o campo de treinamento, qual a especificação do campo de treinamento para poder executar essa modalidade de treinamento, tá bom? Então vamos pegar um item aqui para ficar muito mais claro para você que está bem especificado aqui, ó. Vamos pegar a indústria aqui, ó. A indústria, ela tem risco baixo, risco médio, risco alto. No risco básico, no baixo, ela precisa o treinamento básico e o campo de treinamento tem que ser básico. No risco médio, ela precisa de um treinamento intermediário e o campo intermediário. E na indústria, no risco alto, ela precisa de um treinamento avançado com campo de treinamento que atenda à especificação de um campo avançado. Então,
eu quis passar isso aqui para vocês nesse primeiro vídeo, só para vocês entenderem um pouco como funciona a tabela. E os próximos 4 vídeos nós vamos entrar fazendo o cálculo. Como é que eu calculo o número de brigadistas para um segmento que tem risco baixo, para um segmento que tem risco médio e para um segmento que tem risco alto. Aí vocês vão entender, passando por essas notas, vendo como é que faz a quebra aqui de brigadista, para o setor. A gente vai fazer o passo a passo para vocês, tá bom? Então, não fique preocupado, parece que é complicado, mas vamos aproveitar agora que nós estamos nessa parada e vamos entender isso legal, que amanhã você aplica para sua empresa. Você entende por que tem que ter aquele número de brigadista, fica mais fácil. Então, o vídeo de hoje foi para, de repente, só conhecer essa tabela e pode esperar que os próximos vídeos aí, vamos colocar nessa próxima semana, hoje é domingo, nós vamos segunda, terça e quarta mostrar um exemplo de cada risco desse, tá bom? Foi a dica de hoje, a gente se encontra num próximo vídeo.